Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, sexta-feira, 28 de fevereiro. Fevereiro vai indo embora, graças a Deus, porque foi um mês bastante pesado. E, como de hábito, a gente sempre faz um resumo nas sextas-feiras, mas essa semana, como tivemos praticamente dois pregões e meio, para ser mais correto, de mercado, vamos fazer um belo resumo do que aconteceu na sessão de hoje. E a semana foi muito curta, com grande volatilidade, e o tema foi quase único: expansão do coronavírus por quase meia centena de países, deixando os investidores meio atônitos, buscando um ponto de equilíbrio e fazendo alguma proteção assodada do que eram os seus investimentos em risco. Por aqui tivemos alguns dados de conjuntura importantes sendo apresentados ao longo da semana, mas o coronavírus também foi o determinador das preocupações dos investidores. Do lado político, com o Congresso naturalmente estendendo o feriado de Carnaval até a próxima terça-feira, tivemos como ponto básico apenas as declarações do presidente Jair Bolsonaro, na verdade, vídeo divulgado, que deu uma certa polêmica, convocando as pessoas para a manifestação do próximo dia 15 de março, e que acabou suscitando declarações do presidente da Câmara e de alguns membros da oposição. Mas nem por isso deixou de ser a pior semana dos mercados de risco no mundo desde o evento do subprime no ano de 2008, com uma forte destruição de preços de ativos espalhados pelo mundo e uma enorme sensação de perda de riqueza. E a perda de riqueza é fator determinante, inclusive, do consumo e da produção, e acaba afetando o crescimento global. Nem mesmo o ouro, que é sempre a situação de recorrência, de proteção nesses momentos, teve uma semana tranquila. Subiu bastante, apresentou a maior cotação dos últimos 7 anos, mas também teve quedas expressivas, como na própria sessão de hoje. O último dia da semana e o mês de fevereiro transcorreu num clima de volatilidade intensa, mas foi possível observar o retorno de alguns compradores de ocasião, aproveitando forte queda de algumas ações líderes e outras opções de investimento que chegaram a cair bem mais do que o próprio índice, como nós vamos ver. No cenário externo, vários formadores de opinião se expressaram no dia de hoje, durante toda a semana. Dirigentes de bancos centrais também falaram bastante sobre não ser possível dimensionar os impactos do coronavírus no crescimento global, na economia global. E nos Estados Unidos tivemos algumas declarações importantes do secretário de Donald Trump, Kudlow, dizendo que estão querendo politizar o vírus, o coronavírus, que ainda não existem problemas de fornecimento e que os mercados, na visão dele, foram longe demais, e os investidores devem voltar às ações. Isso, palavras de Kudlow, entre aspas. Tivemos também nos Estados Unidos a divulgação do Índice de Confiança do Consumidor de Michigan, referente ao mês de fevereiro, uma alta para 101 pontos, e o Índice ISM da Atividade Industrial de Chicago subindo para 49 pontos, vindo de 46 pontos no mês anterior, no mês de janeiro. A OMS, Organização Mundial da Saúde, disse que nas últimas 24 horas a China observou a menor expansão do vírus em um mês. Por lá são 78.959 casos de infectados, 2.791 mortes. Fora da China são 4.351 casos em 49 países e 67 mortes. Divulgaram ainda que em 23 países, desses 49 países, apenas uma incidência de infectado comprovada. Os mercados seguiram reagindo mal. O petróleo teve um dia bem punk, um dia de queda forte de 4,86%, barril cotado na faixa de $44 e 80 centavos, euro transacionado em alta a 1,10 do dólar. E falando um pouco de Brasil,
O IBGE por aqui anunciou a taxa de desemprego do trimestre encerrado em janeiro. A taxa ficou em 11,2% contra 12% no trimestre encerrado em janeiro de 2019. Somos mais de 38,3 milhões de pessoas na informalidade, 11,7 milhões sem carteira assinada. A taxa de informalidade é recorde, 40,7%, tudo indicando que a qualidade da recuperação ainda é fraca. Faltava, segundo o IBGE, segundo esses dados da PNAD do trimestre, faltava trabalho para 26,4 milhões de pessoas e a população ocupada era de 94,8 milhões de pessoas. Já o Banco Central anunciou que o déficit primário em 12 meses de janeiro ficou em 52,5 bilhões de reais. Déficit nominal em 12 meses mostrava 436,1 bilhões de reais, significando 5,98% do PIB, o que é muito elevado para um país emergente, um país tipo Brasil. A dívida bruta brasileira alcançou 76,1% do PIB. No mercado, dia de depósitos interfinanceiros com comportamento de queda para juros dos principais vencimentos, e o dólar chegou a bater hoje, arranhou ali perto dos R$ 4,52, fechou cotado a R$ 4,478, uma pequena alta de 0,05%, mas na semana uma valorização de quase 2%, para ser exato, 1,93%. Na Bovespa, na sessão do último dia 26 de fevereiro, os investidores fizeram um dos maiores saques já ocorridos no mercado, sacaram 3,7 bilhões de reais da Bovespa. No mês de fevereiro, as saídas já atingem 15,7 bilhões de reais e no ano, saídas de 34,9 bilhões de reais, um pouco mais de 78% de tudo que saiu no ano de 2019, considerado apenas o mês de janeiro e de fevereiro. No mercado acionário, Bolsa de Londres hoje com uma queda de 3,39%, Paris caindo 3,38%, Frankfurt com queda de 3,86%, Madrid e Milão com quedas de, respectivamente, 2,92% e 3,58%. Não pegaram a melhora do mercado americano e também da Bovespa na parte da tarde, já estavam fechados. O Dow Jones terminou a semana com uma queda, terminou o dia com uma queda de 1,09%, Nasdaq em alta de 0,01%. Na semana, o Dow Jones acumulou uma perda de 12,3% e o Nasdaq com uma queda de 10,5%. E falando de Bovespa, no finalzinho do pregão tivemos novamente a confirmação de um dia de recuperação, Bovespa fechando com alta de 1,15%, índice em 104.171 pontos, mostrando na semana uma perda de 8,07%, portanto menos do que caiu o mercado americano, e no mês de fevereiro fechando com uma queda de 8,4%. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Um bom fim de semana a todos e eu espero vocês aqui na segunda-feira de manhã, bem cedo, para o nosso Bom Dia Investidor. Até lá então.